Agora sim, ao vivo, ao vivo. O Instagram tava com onda, tava querendo me deixar entrar. Boa noite, galera. Vamos dar início a mais uma live do Geo Debates. Hoje com o nosso professor Jorman, nosso parceiro, que já está aqui pedindo para entrar. E aí a galera vai chegando. Amanda, grande Jazz. Fala, Graubinho. Ô, mestre. E aí, filho? Saudações. Saudações geográficas. Saudações geográficas. E aí, meu nego, como é que você tá? Eu tô melhor agora, velho, que eu tô aqui falando com você, entendeu? Agradecer pelo convite. Só tem uma coisa a lhe dizer, você tá lindo com essa peruca. Adorei. Essa peruca aqui tem história, rapaz. Diga, Léo. Léo entrou aí, Margarida Bispo entrou, Brena. Massa, Isso é tudo gente nossa aí que tá entrando na live, viu? Boa, rapaz, essa peruca aqui é o seguinte, o pessoal que tem acompanhado minhas lives... Patrícia entrou também aí. José Bispo, tá todo dia na live. José Bispo é meu pai, porra. José Bispo, muito obrigado é meu pai. Por essa audiência. Porque, rapaz... Pois é, tá todo dia aí. Firme e forte. Madison, tamo junto, meu amigo. Rapaz, a galera... Certo? Você tá sim, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Eu tava ficando careca, né? E aí tem um primo meu vendendo minoxidil. E aí eu tô usando. Mas o negócio é o seguinte... Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Só vou cortar o cabelo quando o isolamento social acabar, a pandemia acabar. Então, vai crescer aí. Não vou cortar tão cedo. Tô rebelde. E essa promessa você vai ter que pagar na Lapa, né? No meio da aglomeração. Não, o cabelo crescendo aí, a promessa é deixar o cabelo crescer. Só vou cortar quando passar essa situação, esse momento em que a gente está vivendo. Beleza? Que figura, que massa. Só tá chegando aí, Glauber. Que massa. Tem uma galera massa aí que tá chegando. Mas é isso aí, Birataia é presente. Birataia, rapaz. E Birataia é a segunda capital da Bahia, rapaz. Rapaz, eu tô à vontade, porque a primeira é Guararema. Eu tô à vontade de conhecer Ibirataia, velho. Pois é, rapaz. Não fui pra Ibirataia, velho. A galera sempre ia, você vacilando, não aparecia. De Ibirataia, que estudam lá no Santo Agostinho, e sempre diziam, né? Vou pra Ibirataia, lá é bom. Tá bom, mas se eu não Ibirataia é terra boa. Pra não ir. Ibirataia é terra boa. Anselmo, Ney, tá na área aí também, a gente nossa aí também. Pronto, viu? Isso aí. O Baitaba na área aí também. Dubai. Ibirapitanga, a Bahia toda tá na nossa live, rapaz. Tá pensando o quê? Aqui é potência. Mas nele tá dizendo que é mãe de Águila. Aí, tá vendo lá, minha aluna do segundo ano, lá em Piauí, né, no Santo Agostinho. Feira de Santana. Nossa live tá... Tá patente, rapaz. Ruana entrou aí, Guararema, sua conterrânea aí, de Guararema. Pronto. Guaracite. Ibirapitanga, Porto Seguro aí, meu pai de Porto Seguro falando aí, tá vendo? Porto Seguro, aí, ó. Rapaz, Porto aqui a gente comanda. E aí, meu nego? Beleza. Muito obrigado Glauber, por você aceitar essa loucura minha aí de última hora né? A gente não podia deixar de comemorar o nosso dia do geógrafo, né? Com certeza. Nós que na graduação sempre estávamos colados em todos os eventos da geografia e o dia do geógrafo era um dia maravilhoso pra gente. Verdade. E aí eu pensando, falei, pô, velho, a gente podia tentar fazer alguma coisa aí, né? Vi que um brother fez, né, em outro lugar. Falei, rapaz, dá pra fazer aqui, vou chamar o meu esquadrão. Riacho de Santana, rapaz, a galera tá botando o nome das cidades aí, a galera gostou, viu? Isso porque Quinjing não entrou ainda aí, viu, Quinjing? Eita porra! Quinjing entrar aí, ele dá o alô dele aí. Tá Mas certo. é isso, cara. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Maria Amélia entrou na área aí também, Glauber. Amelinha Mourão é problema, viu? Amelinha Mourão é problema. Geógrafa aí, raiz aí. Vou entregar logo ela. A Amelinha foi minha professora de estágio. Imagina. Tá vendo aí? Vou entregar logo a idade dela aí, já. É isso, Tá meu certo. amigo. Então, o que nós temos para hoje aí, para essa galera? Glauber, a temática você sabe que... Como é que eu fiquei durante a semana? Ansiedade, né? O neoliberalismo e suas consequências. Você me conhece, você pediu calma, eu tava nervoso, essa ansiedade.
Mas o momento exige uma análise séria, você sabe disso. Antes de sermos geógrafos, somos professores e temos o compromisso de analisar de forma criteriosa esse momento que a gente está vivendo. E vou aproveitar a audiência aqui da live e solicitar as pessoas aí, o pessoal que está desempregado, o pessoal que perdeu renda, o pessoal que está em pânico diante de tudo isso, porque além da pandemia, da questão da saúde, tem também uma questão econômica, que envolve a vida das pessoas, que envolve a miséria, o desemprego, a fome. Então você que está acompanhando nossa live, que tem seu vizinho, seu familiar, numa situação difícil nesse momento, chame para participar, porque o debate hoje é sério. Eu disse que o bicho ia pegar hoje, o bicho vai pegar, certo? A gente vai romper com alguns paradigmas, tentar derrubar algumas barreiras e entender como é que a gente chegou nessa situação que a gente está, beleza? Então a pegada vai ser nesse sentido aí. E antes de começar, Janete, minha amiga de Pernambuco, é uma pessoa fantástica que tem acompanhado nosso trabalho. E é sobre isso que eu queria estar falando agora. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, Glauber. Corriqueiramente estou fazendo lives, e aí o pessoal votou e escolheu um tema neoliberalismo para eu poder fazer a próxima live. Então estou aqui querendo avisar o pessoal do meu Instagram que eu estou pagando aquela promessa da enquete, então neoliberalismo hoje, tá certo? E Janete tem acompanhado bastante o nosso trabalho. Ela está dizendo aí, eu estou morta. É de Sergipe, desculpa, falei Pernambuco, é de Sergipe. Desculpa, Janete. Então é isso, pessoal. Aproveitar aqui para divulgar que eu estou com um trabalho nas redes sociais, que é o Selva Questões. Glauber conhece esse trabalho aí, que é uma apostila, um e-book, né, na verdade, de atualidades para concurso público e nem vestibular. E o diferencial do nosso e-book é que as questões são próprias, todas as questões têm gabarito, comentários do autor e reportagens dos principais veículos de comunicação do Brasil e no mundo, tá certo? Tem um link na bio do nosso Instagram. E também nós estamos com um canal no Telegram. O canal no Telegram é o Selva Questões. Lá nós postamos textos, quiz, para quem gosta de resolver questões. Muito bom, muito massa. Exato, vídeos. E a galera também está interagindo no nosso grupo, no Telegram, Selva Questões. Quem não fez o Telegram, faça, porque é muito bom. É excelente a plataforma. E o nosso canal no YouTube também, Selva Questões. Beleza? Depois do Mexendo Algum, vamos para o que interessa. Vamos pro conteúdo. Então, é isso, cara. Diga. A gente tá num período, né, tão atípico, né, tão complicado. A primeira pandemia, né, do século XXI. E a gente não tá sabendo lidar muito, não, né? A nossa geração, né, a nossa geração, que eu digo do século, ela foi muito mal acostumada, achando que isso era coisa do passado, subestimou muito, a gente acabou subestimando muito, mas eu até falei ontem, né, na live com o Everton, e eu falei o seguinte, que a gente tem essa pandemia agora pegando a gente de surpresa, mas a gente tem nosso exército de cientistas, né, que está no mundo inteiro tentando solucionar, achar um medicamento correto, sem ter que, né, você assinar nenhum tipo de termo que vai colocar a sua vida em risco, e também achar uma vacina. Mas aquilo que você falou é fundamental, cara. A gente não precisa e não podemos fazer essa dissociação de economia e de vida, tá? Mas é importante a gente deixar claro que a vida sempre, né, está acima de qualquer coisa, inclusive da liberdade, como o nosso presidente falou, que não existe a coisa acima da vida é a liberdade. Então, o que a gente tem que analisar? Será que o nosso Estado está preparado para, economicamente, né, conseguir atender as expectativas de uma grande população nesse momento? E aí a gente vai, né, fazer essa discussão. Beleza, Glauber. Eu vou aproveitar essa pergunta que você fez e também avisar o pessoal que nós somos colunistas. O professor Jormé é colunista no site Brasil 123. E a gente tem publicado os textos isentos. A equipe gestora do site me deu total liberdade, carta branca, para publicar
postar, entendeu? Então estou aqui fazendo uma divulgação do site Brasil Material 123. bom demais. Eu tô lendo, Beleza? inclusive, para Então poder... acompanhe nossos textos lá, que também estão no nosso canal no Telegram. Glauber, o negócio é o seguinte. Ano passado, 2019, o governo pagou nada mais do que 340 bilhões de juros da dívida. Dinheiro esse que poderia ser utilizado para fazer hospital, para comprar equipamento, para investir no povo e poderia estar garantindo a renda e a sobrevivência dos trabalhadores agora. O Brasil, esse é o detalhe. Eu falei que o bicho ia pegar e o bicho vai pegar agora. Há 30 anos, o Brasil tem o mesmo tipo de governo, Glauber. Há 30 anos, os gestores desse país servem ao mesmo senhor. Há 30 anos, as pessoas que comandam a economia do Brasil, de Zélia Cardoso com Fernando Collor de Mello, passando por Henrique Meirelles no governo FHC, no governo Lula, Joaquim Levy no governo Dilma e agora Paulo Guedes no governo de Bolsonaro, todos eles liberais, servem ao mesmo senhor. E o senhor deles tem nome e sobrenome, mercado financeiro. Há 30 anos nós somos refém desse mercado financeiro. Quando você pergunta, será que nosso Estado tem condições de garantir renda para o trabalhador? É óbvio que tem. É compromisso do Estado. Nós temos pessoas que perderam totalmente sua renda e estão desamparadas. Pessoas que, por conta da renda do ano passado, não foram beneficiadas com auxílio de R$600, que não dá para matar a fome de ninguém. É muito pouco esse valor. Mas, professor, o senhor defende aqui que o Estado se endivide para garantir a sobrevivência do povo? Tem um economista, professor da UESC, vou pedir até para Alan colocar o nome dele aqui, para eu poder dar os créditos. Ele disse o seguinte: sem CPF não existe CNPJ. Sem CPF não existe CNPJ. Quem tem fome tem pressa. Nem eu, nem você somos contra o isolamento social. E eu acredito que a maioria das pessoas entende que o isolamento social é importante para proteger a vida. Mas como proteger a vida se eu não tenho condições de botar comida, se eu não tenho condições de colocar pão dentro da minha casa? É difícil, é uma hipocrisia você pedir para o trabalhador ficar dentro de casa e não dar condições dele se manter, dele sobreviver, enquanto o mercado financeiro está aí atuando para manter os lucros. É essa irresponsabilidade. E usam politicamente, Jormão, essa dor. Essa dor do povo, a galera usa politicamente, porque assim, a gente discute agora a questão do número de desempregados, das pessoas que estão fazendo, né, que estão passando fome e necessidades, mas é importante destacar que a gente já está vindo de 2 anos atrás. É crescente o número de desempregados no Brasil, é crescente o número de informais do país. Então, agora que as pessoas vieram se atentar para o emprego, para falar em emprego das pessoas, né? A gente estava numa escalada, estamos numa escalada agora por conta da pandemia gigantesca, mas essa escalada já estava acontecendo. E aí é o que eu disse, as pessoas usam a dor do outro politicamente. Né? Porque as pessoas estão em casa morrendo de fome, as pessoas estão em casa desempregadas, e a gente precisa voltar a trabalhar, voltar. Velho, se a galera sair, e essas pessoas que já estavam desempregadas antes, então o que se vai fazer também com essas pessoas? Porque as pessoas que estão perdendo emprego agora ainda têm algum tipo de benefício, mas quem está desempregado há 2, 3 anos? Então, usar politicamente isso, a dor do povo, é que é complicado, cara. Exatamente, você tocou num ponto fundamental. Pai de família não consegue sustentar sua casa, seu lar com R$600. Não consegue. Eu defendo aqui o aumento desse benefício e a prorrogação dele até a pandemia durar, até quando a pandemia durar. Eu fiz um texto sobre a morte dos policiais militares nessa pandemia. Não só policiais militares, mas diversos trabalhadores que estão sendo acometidos por essa pandemia, perdendo suas vidas. Mas eu dei uma atenção especial aos policiais militares, que eu quero agradecer a presença aqui deles, que muitos são meus alunos, meus amigos e estão acompanhando nosso trabalho. Muitos relataram na pesquisa que eu fiz que se sentem envergonhados, muitas vezes, de pedir para o trabalhador ir para casa, de apreender, de baixar a porta do comércio do trabalhador, de aprender a mercadoria, porque tem que seguir umas normas de isolamento social. Eu volto a deixar claro, não sou contra o isolamento social, que faça isolamento social, mas garanta dignidade, renda para o trabalhador. É isso que é importante.
Eu também fiz outro texto, O Lucro dos Intocáveis, que é justamente para falar desse mercado financeiro, que mesmo diante da crise quer lucrar. Eu pergunto a você, Glaubinho, qual foi o banco que deu anistia para a dívida do cartão de crédito de algum trabalhador? Nenhum. Qual foi o banco que perdoou por conta própria as parcelas do empréstimo de um trabalhador que ficou sem renda? Nada. Então, esse modelo, ele está falido, esse modelo está corroendo a nossa sociedade. E o mais grave é que eles usam uma retórica internacional, uma narrativa perigosa, que faz com que pessoas que sofrem com isso, que estão no mercado de trabalho, passem a defender esse modelo. É que é o mais grave. Cara, O mais grave é você ver o cara que está sofrendo, sendo escravizado, defender o senhor de escravos. É esse que é o problema. As pessoas não se colocam no lugar do outro, não têm empatia. Eu, enquanto professor da rede pública, até então meu salário está garantido. O corte que teve foi mínimo. Mas e meus colegas da rede particular, que os pais perderam a renda, não têm condições de pagar a mensalidade? Quantas escolas particulares não foram fechadas? São postos de trabalho eliminados. E o governo, muitas vezes, faz de conta que não é com ele. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou me atendo de forma específica a este governo. Mas eu fui claro quando iniciou a live. Há 30 anos nós temos o mesmo modelo de governo. Goste você ou não. Goste você ou não. Eu estou aqui para ter um compromisso com a verdade. E há 30 anos os gestores desse país servem ao mesmo senhor. De Fernando Collor de Mello, que chegou à presidência em 89, até Jair Bolsonaro, que é o atual. E, Glauber, eu também vou pedir aqui para o pessoal ficar atento para a gente estabelecer a diferença de liberalismo para neoliberalismo. Muitos alunos cobraram isso. Importante demais. A doutrina liberal, minha gente, a doutrina liberal, ela surge no século XIX, junto com o liberalismo econômico, ele surge no século XIX, junto com o socialismo, com o anarquismo, com diversas outras correntes filosóficas de pensamento. E essas correntes surgem para contestar um Estado absolutista. Havia saído o poder da igreja, a igreja tinha perdido o poder, né, no século XIX, já não era o domínio total da igreja. Aí vem um Estado absolutista para massacrar o povo, para oprimir a classe trabalhadora. E o liberalismo, assim como o socialismo e diversas outras doutrinas e formas de pensamento, surgiram em contestação a isso. Então o liberalismo ele prega liberdade individual, ele prega o lucro, ele prega a democracia, ele é contra o Estado absolutista e opressor. Até aí tudo bem. E tem Adam Smith como seu principal propagador, mas também tem Locke e diversos outros. Locke... A crítica que nós fazemos ao liberalismo econômico é que eles acreditam que o mercado se autorregula, que existiria uma mão invisível que iria regular o mercado. E até hoje a gente não viu essa mão invisível. Só que o liberalismo ele é falho, e quem apresenta essas falhas é Keynes. E sua doutrina ficou conhecida como keynesianismo, no qual ele vem dizer que em momentos de dificuldade, o Estado tem que fazer das tripas coração para garantir a renda do povo, para garantir pão na mesa do trabalhador. E aí Keynes vai ser o grande expoente que vai fazer essa crítica ao liberalismo econômico, mas também faz crítica às próprias ideias marxistas. E hoje em momentos de crise como esse, é o economista mais lido, mais falado. Todos aqui devem conhecer Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar. Abílio Diniz estava analisando os recursos que o governo federal estava disponibilizando para o povo, para as empresas, nesse momento de pandemia. E um dos maiores empresários do país disse a seguinte frase: em tempos de crise, todos nós somos um pouco keynesianos. Ou seja, é só o Estado para socorrer. É evidente que a gente não quer aquele Estado do século XIX, absolutista, que autorizava o patrão a chicotear o empregado, que autorizava o patrão a prender o empregado. Mas a gente quer um Estado que sirva ao povo, e não que se sirva dele para atender os interesses do mercado financeiro. Essa que é a grande crítica. Então, pessoal, eu espero... Pode falar. Não, pode falar, Glauber. Só para complementar, que esse estado de bem-estar social, no caso do keynesianismo, que a gente propõe, ele foi um modelo que deu extremamente certo no próprio Estados Unidos, quanto também, né, na Europa. O welfare state ele foi um momento em que deu
uma estrutura de crescimento econômico e social para a Europa e para os Estados Unidos, que eles sabem disso. E eles sabem que o Estado intervindo para garantir que a população tenha uma qualidade de vida, que a população viva bem, eles sabem que a economia é um reflexo primordial. A primeira coisa que você vai ver de melhoria é a economia. E aí a galera distorceu isso aí ao passar no tempo, principalmente a partir das ideias neoliberais. Com o momento do neoliberalismo econômico, a partir da década de 80, e Thatcher, né, Margaret Thatcher, a dama de ferro, vai chegar e vai bater e vai falar assim, ó, é isso aqui. Hoje, o Estado do Reino Unido, né, a gente vai estar isso aqui. Os Estados Unidos copia e passa isso como se fosse uma cartilha. Mas assim, e os países que não tinham essa mesma condição, como é que fica? Aí a gente sai de um processo de redemocratização, né? Entramos com Collor, e Collor segue a cartilha. Mas peraí, para ter neoliberalismo, houve anteriormente um estado de bem-estar social. E quando entra o nosso neoliberalismo, cadê o estado de bem-estar social brasileiro? E eu costumo dizer, em sala de aula, a gente perdeu aquilo que a gente nunca teve. Saudade daquilo que a gente nunca viveu. O que a gente nunca teve, estado de bem-estar social, já entrou com a cartilha neoliberal. E é exatamente isso que você fala. 30 anos a gente vem seguindo essa mesma cartilha. Glauber, e o mais grave é o seguinte, eu quero deixar claro aqui para os meus alunos, para os meus amigos que estão acompanhando, para colegas de trabalho, assim como nós, que eu respeito o liberalismo econômico. Respeito o liberalismo econômico. Não é o que eu quero para o país, mas respeito porque sei que tem suas virtudes. Agora, o neoliberalismo, que é totalmente diferente daquilo que surgiu no século XIX. O neoliberalismo, como você colocou, surge com Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos Estados Unidos, final dos anos 70 e início dos anos 80, é pilantragem, é mau caratismo, é coisa de gente picareta, certo? E eu vou dizer por quê. Juntou Margaret Thatcher e Ronald Reagan e se locupletaram com a ditadura chilena de Pinochet e impuseram goela abaixo dos chilenos o neoliberalismo. Tudo no Chile foi privatizado. Aí hoje, 30 anos depois, eles estão colhendo os frutos. Olha as manifestações no Chile lá. Quer dizer, que sistema é esse que prega a liberdade e fica mancomunado com a ditadura que matou milhões de pessoas? Que ideologia é essa de liberdade que precisa prender pessoas num ambiente sem democracia para empurrar goela abaixo uma doutrina econômica? Paul Singer diz o seguinte, que no Chile, na época de Pinochet, e depois de Pinochet continuou, deu sequência, o Chile foi o primeiro laboratório na América Latina a viver o neoliberalismo, as escolas foram todas privatizadas no Chile. Mesmo as escolas públicas eram pagas. E aí o que acontecia? As escolas com os melhores indicadores educacionais recebiam cada vez mais verba do governo. E as escolas com os piores índices havia corte de verba. Ou seja, o aluno, o filho do trabalhador, ele é tratado como um número. Não se analisa por que da dificuldade daquela escola em ter bons resultados. Escolas que precisariam de mais investimento têm os investimentos cortados. É como se fosse uma linha de produção de uma fábrica. Esse é o modelo perverso. Mas e aí houve maquiação de... Vai, fale. Aí, para complementar isso aí que você está dizendo, a galera do neoliberalismo pega direito social e transforma em mercadoria. Por quê? No Chile, como você está colocando perfeitamente, eu quando eu fui no Chile ano passado, na minha lua de mel, né? Tem que fazer uma graça de vez em quando. A gente já viu em julho protestos, a galera na rua protestando, mas era só a educação, era só a galera da educação, os professores e os alunos, por conta dessa privatização da escola, do sistema público de ensino. E isso fez com que desse um estopim. O aumento das passagens no Chile foi a pontinha do iceberg que está abaixo. E o que você está colocando é justamente isso. O governo neoliberal ele vai transformar aquilo que é direito em mercadoria.
É assim. Exatamente. Rapaz, e a pandemia chegou, a gente questiona as coisas, e onde é que eles encontram respaldo? Onde é que esse modelo encontra apoio? É na mídia, é nesses meios de comunicação, são nas redes sociais. Constrói uma narrativa toda pronta e é como se Narciso acha feio que não é espelho. Ou seja, ou você apoia esse livre mercado, ou você é comunista, ou você vá para Cuba, vá para Venezuela, vá para não sei para onde. É como se o dono da verdade fosse esse modelo. E que fora dele tudo fosse obscuro, não prestasse, não é bom. Ora, o primeiro-ministro do Reino Unido ficou num hospital público para se tratar da Covid. Agora imagine. Primeiro ele menosprezou a Covid. Primeiro ele menosprezou a Covid. Como ele é ultraliberal e queria privatizar totalmente o sistema de saúde no Reino Unido, aí eu te pergunto, como é que um trabalhador assalariado, num país onde as coisas realmente são caras, né? Os países mais desenvolvidos, como é que ele ia pagar um hospital numa situação como essa? O Estado ele foi criado para servir as pessoas. Só que o Estado hoje, ele serve única e exclusivamente aos interesses do mercado financeiro. Ora, na crise de 2008, quantos bancos não quebraram nos Estados Unidos? Na crise de 1929, Glaubinho, 4 mil bancos quebraram nos Estados Unidos. Parece um absurdo. 4 mil bancos num país? A gente que vive no Brasil não compreende isso. Como é que um país tem 4 mil bancos? É porque aqui no Brasil tem um oligopólio, tem um cartel, tem a turma do colarinho branco que se junta nos seus jantares e encontros agradáveis, como diz Tribo de Já, para decidir os rumos da economia do país. Um país com 210 milhões de habitantes, entre as 10 maiores economias do mundo, 5 bancos, Sim. dois públicos, com um lobby danado do setor privado, que é a Caixa e Banco do Brasil. Aí vem Santander, Bradesco e Itaú. Eles se juntam. 1,5, porque o Banco do Brasil tem capital aberto. Exatamente. Ou seja, eles se juntam, são eles que escolhem o ministro da Fazenda, tem que sair do clubinho deles para garantir a renda deles. E o mais grave é que a gente defende um modelo que não constrói, não produz um prego. O que é que o sistema financeiro produz? Não produz um prego, não produz uma barra de sabão e dita as regras do jogo na economia. Verdade. Glauber, eu não sei você, mas quando eu era pequeno, o pessoal perguntava, você quer ser o quê quando crescer? Rapaz, eu quero ter 15 fazendas, encher de gado, plantar, que não sei o quê. Hoje você pergunta para uma criança, quer ter o quê? Um jovem, né, alunos meus. Ah, eu vou investir na Bolsa. Aí eu fico perguntando, se todo mundo investir na Bolsa, quem é que vai produzir? Se todo mundo investir na Bolsa, quem é que vai produzir? Se todo mundo ganha na Bolsa, quem é que sai perdendo? Não, alguém tem que sair perdendo. É um mercado especulativo. O câmbio é flutuante. Você não tem certeza de nada. Tem certeza aqueles que têm acesso à informação privilegiada e fazem tráfico de influência. São esses indivíduos que estão mandando no país hoje. E eu estou falando isso para você acordar. Para você acordar. Essa divisão que você e o professor Everton falaram ontem, essa divisão política no país, toda ela é proposital. Isso vem desde Roma, dividir para governar. A gente fica numa discussão miúda, Glauber. Ah, eu sou pró-Bolsonaro, eu sou contra Bolsonaro, eu sou pró-Lula, eu sou contra Lula. Essa discussão é infrutífera, essa é uma discussão vazia. Ambos servem aos mesmos senhores. De lá para cá, o povo brasileiro perde renda, a desigualdade social só aumenta, a dívida externa fica estrangulando os recursos públicos e o trabalhador é que sofre. E hoje defender trabalhador se tornou sinônimo de quê? De gente estúpida, de esquerdista, disso, daquilo. Fora dessa discussão de esquerda e direita, eu estou defendendo o trabalhador, rapaz. Até a própria luta de classes. Polícia fez greve, só os policiais estão envolvidos. Professor fez greve, só o professor está envolvido. Pessoal da saúde fez greve, só o pessoal da saúde está envolvido. Tem que acabar com isso. Não existem essas classes. Não existe classe de polícia, não existe classe de professor, não existe classe de médico e de enfermeiro. Existe uma única classe, a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, rapaz. É isso que tem que analisar. E criam essas divisões para melhor roubar.
É dividir para governar, mas governar para poucos. Governar para o mercado financeiro que está estrangulando o país, está estrangulando a economia e que faz da América Latina um tapete. Eu vou dar o exemplo da Índia aqui. A Índia, em 1930, só produzia chá. E o Brasil já estava se industrializando com Getúlio Vargas. Hoje a Índia produz seus próprios respiradores. E o Brasil precisa mendigar respirador da China, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Acabamos com as nossas indústrias, porque o principal objetivo desse país, com 210 milhões de indivíduos, é sustentar os lacaios do sistema financeiro, os abutres do sistema financeiro. É isso que não pode. E são os mesmos que controlam a mídia, são os mesmos que vigiam você nas redes sociais, são os mesmos que controlam seu discurso. A gente precisa rasgar esse véu, precisa acordar, precisa se reconhecer enquanto classe trabalhadora. Esse é que é o grande desafio. Mas eu falei que o bicho ia pegar, o bicho tá pegando, Glauco, porque a live tá bombando. Se acalme, rapaz, se acalme, tenha fé. Oxi, aqui a gente tava batendo o papo, rapaz, fique tranquilo. Diga aí, você sabe que eu sou assim. Não, e meus alunos sabem que na sala de aula eu sou assim. Não, e Geoman, ele é assim desde quando a gente era estudante na graduação, que quando tinha um tema polêmico lá, ele levantava, ele falava em pé, né? Professor Ednice, muito obrigado por estar aqui presente aqui, é prova disso. Um beijo, Ednice. Levantava, ficava em pé e aí dizia, parecia que era o prefeito de Biratá que estava falando. E ele dizia assim, olha, nem era, dava aula e ele dizia o seguinte, eu sou um profissional da educação, e falava numa vontade que a gente ria, mas assim, ele sério, nervoso e a gente dando risada, tomando graça. Que viagem. Mas, nego, é massa, porque assim, isso que você está colocando, infelizmente, é uma indignação que não está generalizada. O nosso povo, nos últimos anos, ele está tomando injeções de inércia que a gente fala, tenta sacudir a pessoa, tenta pegar no braço da pessoa para falar assim, velho, acorde. Estão manipulando você, estão fazendo você de trouxa, estão fazendo você de besta e estão designando você em quem votar, estão montando um discurso do qual é fácil você cair. E a gente está indo num efeito manada. E uma indignação dessa sua, que é uma indignação minha, que é aquilo que a gente estava comentando ontem com o Everton também, é justamente a criticidade. A gente perdeu o senso crítico. A nossa, né, população, a gente está assim, muitos não estão recebendo as notícias, aquelas fake news, estão propagando e defendendo como se fossem verdades. O que a gente está vendo no noticiário hoje, eu estava falando aqui para a Carol, estão pegando a verdade jurídica para acobertar mentiras. O discurso dos caras é você falar numa linguagem jurídica perfeita. Aí você fala, velho, quem olha ali, você fala, não, o cara fala de Estado Democrático de Direito, você fala, pô, velho, que massa. Mas ele está fazendo uma inversão total desses papéis e você que está ali já naquela, né, inebriado daquela onda de inércia, você acaba levando, acaba defendendo. Então, velho, uma injeção de inércia muito forte. A gente perdeu a criticidade. E aí, por perder a criticidade, a gente está deixando de se revoltar. A gente está deixando de se incomodar. O que está acontecendo? De se indignar. A professora Ednice colocou, e Floro também, muito obrigado, Floro, pela participação, é o Estado mínimo que está destruído. E a professora Ednice colocou, os Estados Unidos, por não ter um sistema público de saúde, olha o que está acontecendo. Então, esse Estado mínimo que foi defendido por essas ideias neoliberais fragmentou. Aí, o que vai acontecer? Eu disse isso aqui a primeira live que eu fiz com o Everton, logo no início da pandemia, falei, Everton, o que vai acontecer é porque a galera segurou a onda. A galera ainda está segurando a onda na Europa. Vamos ver, vamos deixar passar, deixa acalmar. Daqui a pouco, a população europeia e a população americana, principalmente, velho, o bicho vai pegar. A população vai para a rua.
vai haver uma... Se ano passado foi o ano dos protestos, tem até um vídeo no meu canal no YouTube, 2019, o ano dos protestos. Se o ano passado foi o ano dos protestos, pós-pandemia, os protestos eles serão muito mais violentos, porque as necessidades são muito maiores agora. E aí é para dizer o seguinte, esse estado mínimo acabou. É preciso repensar, é preciso ter uma outra visão, e não aqui está aí. Keynes disse o seguinte, ele tem uma obra, estava fazendo as pesquisas e viu o título de uma das obras dele. Antes de falar sobre isso, agradecer a todo mundo que está na live. Galera, fica, que o bicho está pegando nessa live. Muito obrigado. Fica. Chama seu vizinho que está desempregado, chama seu familiar que está sem renda, chama aquele seu amigo que está sem poder trabalhar. Vem debater junto com a gente aqui. Não sai da live não, que agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar, galera. Entendeu? Aproveitar a audiência aqui agora e divulgar. Selva Questões, Glaubinho. Selva Questões. Vai lá no Telegram, galera. Quem não tem no Telegram, faz um Telegram, galera. Selva Questões. Quiz, textos, e-books, vídeos. Tá show de bola, beleza? E quem tá seguindo o Glaubinho, chamar para seguir a gente também. Professor Jorman. E quem tá me seguindo, seguir professor Glaubinho, tá certo? Não esquece não. Nós estamos aqui nesse bate-papo. Exatamente. Pessoal, o bicho vai pegar agora. Se você ficou até agora, espere para ver o que tem ainda nessa live. Keynes disse o seguinte, Glauber. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, foi imposto à Alemanha uma dívida impagável. Os custos da Primeira Guerra. A Alemanha foi responsável pela Primeira Guerra, a Alemanha que paga a guerra agora. E Keynes alertou 10 anos antes, 1926, ele disse, os custos da paz. Vocês impuseram à Alemanha uma dívida impagável. Isso vai ferir o brio dos alemães e pode provocar uma nova guerra. 10 anos depois, olha aí, em 1936, chegando a Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, os custos dessa crise, que não começou com a pandemia, o desemprego nos Estados Unidos estava de forma maquiada, sendo reduzido, mas na verdade os Estados Unidos está em crise, a economia americana está em bancarrotas, você está entendendo? Aqui no Brasil o desemprego estava alto, a crise, a pandemia, ela chegou para causar mais problemas. E hoje, o mercado financeiro está empurrando os custos, a conta de toda essa crise no trabalhador. Não só no Brasil, em muitos países do mundo, quem está pagando a conta, quem está segurando a peteca é o trabalhador. E o ser humano com fome, ele é capaz de tudo, Glauber. Um pai que vê seu filho com fome, chorando de fome, ele é capaz de tudo para matar a fome do filho. Enquanto o mercado financeiro não abre mão de seus lucros, não abre mão de suas benesses. O setor judiciário é outro privilegiado, Glaubinho. Em janeiro, um funcionário do Tribunal de Justiça da Bahia recebeu R$70 mil. E, como você falou, um discurso bonito para justificar esse pagamento. O tribunal tem compromisso com a verdade, tem uma conduta ilibada e isso e aquilo. E no momento de crise, nego recebendo 70 mil dos cofres públicos, um único indivíduo. Não está certo isso. Não está certo isso. Mas vamos voltar para o tema, para a questão do neoliberalismo. Em 1929, Glaubinho, aconteceu o quê, Glaubinho? Em 1929, fala aí pro pessoal. A Grande Depressão. A Grande Depressão, Glaubinho. E você sabe qual foi a solução que o Brasil encontrou para se reconstruir depois dessa crise, Glaubinho? Sei não, mesmo. Getúlio Vargas, o maior presidente da história do Brasil. Goste você ou não. Tudo que é direito que o trabalhador tem, carteira de trabalho, férias, 13º, aposentadoria, tudo quem foi conquistado com Getúlio Vargas. Ele não deu, a verdade o povo conquistou, mas foi na gestão dele. Maior presidente da história do Brasil, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fez um programa de substituição de importação. Já que o Brasil não tem dinheiro para comprar dos outros países, vamos nos industrializar, produzir aqui dentro o que antes a gente comprava lá fora. E de 1930 a 1980, 50 anos de capitalismo, o Brasil foi o país que mais cresceu na história do século XX. De 1930 a 1980, onde o Brasil se industrializava, onde o Brasil crescia. Vargas investiu na geração de empregos, criou indústrias no país, criou o nosso IBGE e diversas outras empresas.
E há 30 anos, quem entra no poder neste país é para tirar direito de trabalhador e destruir o legado trabalhista de Getúlio Vargas. Mas eu digo mais, Graubinho. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, fez o seguinte. Fez o New Deal a partir de 1932, se eu não estiver enganado a data. E esse New Deal, Roosevelt copiou o que o Brasil já tinha implantado 2 anos antes. Gerou emprego nos Estados Unidos, fortaleceu o setor industrial e provocou uma recuperação econômica nos Estados Unidos, dando início ao estado de bem-estar social. E em 1936, Roosevelt esteve no Brasil. Sabe o que foi que Roosevelt falou, Galbinho? Ele disse o seguinte: sai do Brasil muito triste, ele disse, Roosevelt, sai do Brasil muito triste, mas com uma certeza, 2 presidentes criaram o New Deal. O presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Roosevelt teve tanta hombridade em reconhecer que ele seguiu o exemplo de Getúlio Vargas, dos economistas brasileiros, e implantou lá nos Estados Unidos. E hoje nós estamos com um complexo de vira-lata. A gente esquece das nossas potencialidades. A gente esquece que nos momentos de crise, o brasileiro tem a capacidade de resiliência. E a gente fica comprando ideia do estrangeiro para aplicar aqui no nosso país. A gente precisa de indústria. A gente não precisa da nossa juventude investindo no mercado especulativo, não. A gente abre a internet hoje, tem sempre um picareta falando: vem investir na bolsa que eu te ensino as técnicas. Venha fazer isso, venha ganhar dinheiro no mercado especulativo. O Brasil precisa de capital produtivo, geração de emprego, indústria, criação, capacidade inventiva. Se todo mundo investir na bolsa, quem é que vai produzir, Graubinho? É esse que é o câncer do neoliberalismo e utiliza da mídia, das redes sociais, da alienação do povo para propagar esse domínio, esse câncer chamado neoliberalismo. E Jorma, é importante demais você colocar e contextualizar sobre Vargas, porque Vargas é conhecido como um nacional desenvolvimentista. Pois é. De Vargas para cá, nós não tivemos mais nenhum nacional desenvolvimentista. Nós não tivemos ninguém que tinha um projeto de desenvolvimento interno do país. Todos os outros governos que passaram pautaram em cima da cartilha neoliberal que a gente estava falando. E vale ressaltar também o seguinte, que a gente está pulando aí essa parte da história, que essa sequência de Vargas, ela iria caminhar. Os presidentes posteriores, com o JK que veio, e houve essa ruptura com a ditadura que travou o nosso país. Endividou demais o país e essa conta ficou complicada para pagar. E o que é que veio depois? As alternativas do próprio neoliberalismo, FMI. E quando você pega um empréstimo no FMI, eu coloquei isso recentemente, comentando nas minhas notícias aí do Instagram, eu disse que a presidente lá do FMI, ela falou, já tem mais de 100 países que já pediram empréstimos ao FMI. O FMI está lá. Agiota. Fala assim, FMI é o grande agiota internacional. Para o povo saber, FMI é o grande agiota internacional. É que quer tirar o sangue do povo para garantir o lucro dos bancos. É justamente. E aí você pega, né, o que foi que aconteceu no país? Vamos pegar o FMI lá em 90, vamos, né, solucionar, equilibrar as contas, né, a economia. E a conta foi vindo, para se pagar isso, foi a custa do desemprego do povo, da saúde do povo, da educação do povo, da aposentadoria do povo. Então, assim, a gente não teve o estado de bem-estar social, tivemos um estado mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, né? Ainda piorado. Então, é importante a gente colocar, porque às vezes a galera acha que todo mundo só coloca a culpa no PT. A culpa é do PT. A culpa foi do PT. A culpa é do PT. Você vai conversar com qualquer um, e aí você, quando tenta argumentar, você fala que nada, você é petista. Aí eu fico com a fala de Milton Santos. Eu não sou militante de coisa alguma, exceto de ideias. Exato. Eu não preciso vestir uma camisa vermelha e dizer que eu sou, né, comunista. E a gente não combinou, não. Tá parecido. Aqui, ó, no future. Porque o bicho tá pegando.
Então, o que que ocorre? Quando a gente vai analisar isso, quando você faz perfeitamente essa análise, vindo de lá de trás, são poucas as pessoas que têm esse conhecimento histórico, essa contextualização, e aí acaba se levando por discursos efêmeros e absorve isso como verdades absolutas, que é difícil a gente, como professor, tentar tirar isso da cabeça das pessoas. Graubinho, o povo tá participando da live, Graubinho. E eu vou pedir, minha gente, a live vai chegar no seu ápice agora. Foi bom, A live vai chegar no seu ápice agora. Chama seu vizinho, seu parente, sua mãe, sua namorada, seu namorado, seu amigo. Quem tá precisando ouvir isso, quem tá sem renda, desempregado, venha, que agora o bicho vai pegar. Graubinho, deixa eu falar um negócio aqui. Eu vou ler uma coisa aqui importante. Para aquelas pessoas que são apaixonadas, que têm assim, verdadeiro tesão pelos Estados Unidos, né? São assim encantadas, que acham que é um mundo livre, o país perfeito. Eu vou ler um trecho aqui de um presidente dos Estados Unidos. Eu acredito muito na livre iniciativa. Por isso, meu instinto natural é se opor à intervenção do governo, do Estado. Eu acredito que as empresas que tomam más decisões devem sair do mercado. Em circunstâncias normais, eu teria seguido esse curso. Mas estas não são circunstâncias normais. O mercado não está funcionando corretamente. Houve uma perda generalizada de confiança. Os grandes setores do sistema financeiro da América estão em risco. George W. Bush disse isso em 2008, quando liberou 700 bilhões de dólares para o mercado financeiro. Graubinho, é muito bom falar em estado mínimo quando está tudo na maré mansa. Mas quando vem a crise, o filho corre logo para a casa do pai e da mãe. Quando um filho pródigo sai e arrebenta a cara, sabe retornar para a casa do papai e da mamãe pedindo socorro. A mesma coisa esse mercado financeiro, deixado solto, sem controle, deixado nessa perversidade, vou falar um palavrão aqui, mas nessa perversidade que eles fazem. E vários economistas americanos disseram, esses 700 bilhões do tesouro americano, do dinheiro do povo, dinheiro público, foram para o mercado financeiro. E os trabalhadores que perderam renda. E para as grandes empresas, né? Que perderam emprego, estão desde 2008, 2009, tentando se recuperar, tentando reconquistar aquilo que perderam. Então, o Estado nunca serviu ao povo, o Estado tem servido aos interesses do grande capital especulativo, que nada produz. Pequeno comércio fechando as portas aqui no nosso país, o médio empresário sem saber como vai pagar a folha dos funcionários, gente chorando porque perdeu emprego de décadas numa situação como essa. Tudo isso poderia ter sido resolvido se o governo batesse no peito e dissesse, a responsabilidade é minha, eu vou cuidar do povo. Mas ele não pode, porque o compromisso dele é com o Senhor que o elegeu, é com o Senhor que permitiu a eleição dele. Ora, Graubinho, eu vou falar algo aqui que vai chocar quem está me ouvindo. Que vai chocar quem está me ouvindo. Mas a promessa da live era fazer o bicho pegar. Em 2018, chegaram ao segundo turno duas opções de voto. Duas opções. O Fernando Haddad do PT e o Jair Bolsonaro. Dois candidatos. Eu, até então, não havia votado em nenhum dos dois. Veja bem a história que eu quero chegar. Quando chega no segundo turno, numa das propostas de campanha deles, o Bolsonaro falou, eu vou dar o 13º do Bolsa Família. Aí o Haddad fala, eu vou baixar o preço do gás. Eu olhei assim e falei, para lá, eu estou vendo proposta do presidente, vou dar o 13º de Bolsa Família e vou baixar o preço do gás. Isso é proposta de presidente? É evidente que eu sou a favor da ampliação do Bolsa Família e da redução do preço do gás. Mas eu fiquei assustado. Daqui a pouco esses caras vão oferecer um saco de cimento, um milheiro de bloco, uma caixa de brita, proposta mesquinha. Esses dois candidatos que foram para o segundo turno não representavam o interesse do povo, mas representavam única e exclusivamente o do mercado financeiro. Quem escolhe o ministro da Economia no Brasil não é o presidente da República. É o dono do Bradesco, os acionistas do Bradesco, os grandes acionistas do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Banco de Boston. São eles que escolhem quem é que vai sugar do povo para levar dinheiro para meia dúzia de gente. É isso que acontece.
E é com isso que nós temos que romper. Com esse sistema perverso, sem projeto. E as pessoas não acordam. É isso que é o neoliberalismo. É isso que é o neoliberalismo. E hoje, Graubinho, graças a Deus a nossa audiência está boa. Graças a Deus a nossa audiência está boa. Mas me entristece muitas vezes uma juventude que está preocupada mais com TikTok, que está preocupada mais com futilidades, com distração, do que propriamente discutir os rumos do país. Você jovem, você pai de família, você aposentado, que não tem reajuste há muito tempo, está na hora de debater política, mas não uma política mesquinha, não uma política partidária, mas pensar em projetos que de fato vão mudar a vida do povo. E você não pode pensar num projeto que mude a sua vida e deixando a do seu vizinho à míngua. Tem que ser um projeto para as massas, para a coletividade, que garanta renda e dignidade para as pessoas. Os Estados Unidos, que tem sido modelo para esse povo aí, cobra sobretaxa as grandes fortunas naquele país. Se eu aqui, como professor, for defender a ideia, vamos sobretaxar as grandes fortunas no Brasil, vão me chamar de comunista. Comunista, ao invés de ser um conceito científico e filosófico, passou a ser xingamento, adjetivo na boca desse povo. É complicado. É uma situação difícil. Que mundo livre é esse que eles tantos pregam, Graubinho? Que mundo livre é esse que o Irã tem décadas sofrendo embargo econômico? Eu pergunto a vocês aqui, qual foi o país que o Irã atacou? Qual foi o país que o Irã invadiu? Que mundo livre é esse que eles deixam a Venezuela na miséria? Ah, que Maduro é isso? Que Maduro não presta? Vai ver a história da Venezuela, como eles roubavam o petróleo da Venezuela. Que mundo livre é esse que eles espalham aquelas banheiras deles, cheias de armas, nas costas, no litoral dos países, que não segue a cartilha deles? É muito fácil falar em mundo livre quando você vai armado até os dentes para massacrar países pequenos. O mundo livre que eles entendem é quando Vladimir Putin, presidente do país mais armado do mundo, que é a Rússia, escolta petroleiros iranianos para abastecer a Venezuela. Aí fala, nós vamos levar petróleo para a Venezuela e vocês não vão fazer nada. O mundo livre que eles conhecem é um país peitar eles. Porque a China não tem democracia. Por que eles não vão lá na China tirar Jinping do poder? Não vão porque vão receber um cogumelo atômico na cara. Não vão por isso. Essa que é a grande verdade. Mundo livre é coisa de hipócrita, rapaz. É isso que os Estados Unidos pregam, essa hipocrisia. Claro, não poder demais aqui. Um cara defensor desses argumentos americanos de liberdade, né, e democracia, e aí ele, né, um eleitor do atual presidente, dizendo, não, a gente tem que estar aliado a isso, porque os valores americanos são os valores do Brasil. Tá bom. Quais os valores lá? Democracia e liberdade. Eu falei, beleza. Qual é o maior parceiro dos Estados Unidos no mundo em relação a petróleo? Ele, não sei, eu falei, Arábia Saudita. Qual é a democracia e qual é a liberdade existente na Arábia Saudita para os americanos apoiarem? Nenhuma. É um discurso que é colocado que você que não tem essa visão absorve e acha que é lindo e maravilhoso e sai defendendo isso aos 7 cantos desse mundo. Mas na prática ele está pouco se lixando para o que você quer. Ele está atendendo as empresas petrolíferas, ele está atendendo ao mercado, como você está falando, está atendendo as grandes indústrias e está trazendo, também beneficiando uma estrutura política nos Estados Unidos que vai mudar presidente e não vai tirar, porque o Estado americano foi construído dessa forma. Então você, quando pega bases americanas, ideais americanos e traz como uma receita para ser aplicada no Brasil, não vai existir isso em canto nenhum do mundo. Mas nós compramos isso, né, atualmente. Nós compramos isso ao ponto de querer defender com unhas e dentes esse argumento de democracia e liberdade, esse pseudo-argumento de democracia e liberdade. Graubinho, é tanta coisa para falar e a gente se empolga, a gente fica cheio de entusiasmo para falar, mas eu acredito que, eu não sei quanto tempo a gente tem de live ainda, mas eu acho que é pouco tempo, né? 5 minutos. Pois é, eu queria aproveitar esses 5 minutos, agradecer a todo mundo, Glauber, que participou da live, que está participando com a gente, agradecer novamente ao seu convite, reiterar minha admiração por você, pelo seu trabalho, pelo seu empenho,
Eu me inspiro em Esse você. professor exemplo dedicado. Agradecer principalmente a minha família que está aqui presente em peso. Minha família está aqui em peso. É o sobrinho preferido, é o filho preferido, o irmão preferido. Tá todo mundo aqui. Que meu povo, o povo me ama, Glauber. O povo me ama, Se eu entendeu? te amo, todo mundo me ama, meu filho. Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou, desculpar, às vezes, a entonação. É essa a forma que eu atuo em sala de aula. Quem é meu aluno sabe. Quem é meu aluno sabe. Deixar claro aqui, não sou contra o liberalismo econômico. Acho que o Glauber também não é. Respeito à doutrina liberal. Respeito à concepção filosófica do liberalismo econômico. Aprendo muito com alunos, com colegas meus que defendem o liberalismo. Agora, eu jamais vou permitir a defesa do neoliberalismo. E eu espero ter sido claro na diferenciação do que é liberalismo econômico e do que é neoliberalismo. Deixar claro aqui que eu procuro me atualizar por diversos meios de comunicação, fora do país principalmente. Der Spiegel, um jornal alemão, é o País da Espanha, Le Monde da França. Não é que sejam perfeitos, não, mas hoje com a tecnologia a gente pode ter acesso a meios de comunicação de outros países e pedir para traduzir para português. Portal Rubem Gonzalez no YouTube, o próprio Marco Antônio Villa, que é ligado à centro-direita, mas eu escuto bastante. O portal Rubem Gonzalez é um canal no YouTube de um mecânico da Petrobras, torneiro mecânico da Petrobras, técnico de refrigeração, que tem feito análises políticas muito sérias e que eu tenho acompanhado constantemente, que me ajuda nessas reflexões também. Então, um abraço ao pessoal do canal Rubens Gonzalez, portal Rubens Gonzalez. E reiterar, agora que a audiência tá boa, Selva Questões, pessoal. Selva Questões no Telegram. Selva Questões é um e-book. Selva Questões é um e-book com questões de atualidades para concurso, Enem, vestibular. E o que você vai ver no Selva Questões, você não encontra em lugar nenhum, porque as questões são inéditas, são próprias. Conhecimento para você. É informação. Agora, a voz do povo... Léo, brigadão, Léo, pela presença. Brigadão pela presença. Glaubinho, fechar com a música. Vamos fazer Vamos fazer um ao vivo aí? Uma capela, Gabi. Puxa um aí, daquela das antigas. Se jogue. Rapaz, me pegaram de surpresa agora. Me pegaram de surpresa. Mas eu vou cantar Malandrinha de Edson Gomes. Bora! Vai, jogue aí, jogue. Galera, cadê o legal, galera? Vai fechar com a música. Há muito tempo que eu queria ter um grande amor como você. E demorou, mas chegou. E minha vida se transformou. Todo o tormento já passou. Em minha vida tudo é amor. Não esperava que um dia viesse ser, pois não havia chance alguma de um dia você ser minha. Oh, Reginald. Galera, brigadão pela live. A live foi show, galera. Valeu, galera. A live foi show, galera. Brigadão mesmo. Selva Questões. Valeu, Léo. Valeu, Tia Carmélia. Valeu, Fabiana. Selva Questões. Ávila também aí. Selva Questões no Telegram, pessoal. Valeu, Selva Questões no Telegram. Valeu, meu pai. Claudinha. Brigadão mesmo, Glauber. Vamos fazer mais, viu? Vamos fazer outras. Essa foi show. Bombou, filho. Beijo, meu irmão. Valeu. Beijão. Gente, muito obrigado. Muito salva obrigado. Salva a live aí pra baixar, viu? Depois. Vai estar lá no meu Instagram, na IGTV. E convidá-los amanhã, último dia de palestra, né, de Geodebate, amanhã o professor Jackson Lessa. Professora Ednice, valeu. Também. Né, Bia, minha irmã. Último dia, né, dessa discussão aí em comemoração ao Dia do Geógrafo, porque amanhã é o nosso dia. Então, aguardo vocês aqui amanhã às 7 horas no meu Instagram, beleza? Valeu, tia Rosa. Tchau. Beijo, tia Rosa, valeu. Obrigadão aí, tchau. Valeu. Rubem, meu cunhado, valeu! Meu pai! Todo mundo!
Valeu.